Vamos começar, né? O programa nem poderia ser diferente. O programa tem que começar falando justamente desse jogaço de bola ontem lá em Porto Alegre, semifinal de Copa do Brasil, grande clima, estádio lotado, apesar da temperatura de 8 graus, né? Aqui também, né? Tava nessa faixa, 8, 7 graus lá em Porto Alegre, 8 graus a temperatura na hora do jogo, mas o jogo foi quente. Jogão de bola. Vamos começar, né, trazendo as informações do nosso repórter Eduardo Destre, ele que sabe tudo do Atlético Paranaense, chega para falar a respeito do Furacão nesta quinta-feira, fazendo um raio-x dessa derrota de ontem em Porto Alegre. Grande abraço, chega mais, Eduardo Destre. Uma boa tarde para você, para os nossos comentaristas e aquele abraço especial para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica. Não deu, o Atlético sucumbiu, foi derrotado ontem na Arena Porto Alegrense 2-0 contra o Grêmio. O time rubro-negro até tentou, mas o resultado não foi aquele que o torcedor efetivamente esperava. Agora em desvantagem para a partida do próximo dia 4, Furacão vai ter que devolver o placar para levar a disputa para as penalidades ou fazer 3 gols na equipe do Grêmio jogando na Arena para conseguir a sua classificação para a grande final da Copa do Brasil. A saber, aliás, o Atlético jogou e perdeu com o Futebol de Santos, Jonathan Lucas Rauter, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington, Bruno Guimarães, Lúcio, depois a presença do Bruno Nazário, Marcelo, depois Vitinho, Rony, Marco Ruben, depois Nicão. De quebra, o Léo Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática e vai ser desfalque nesse jogo de volta contra a equipe do Grêmio. A tendência é que o Thiago Nunes tenha uma equipe, pelo menos no sistema defensivo, considerada reserva. Lucas Rauter e também a presença do Robson Bambu. Pelo menos na teoria, hoje, em tese, é a dupla de zaga que jogaria contra o Grêmio, a não ser que o Thiago venha fazer alguma outra modificação. Mas efetivamente, para a posição de zagueiro, o Atlético não tem outro jogador, a não ser o Robson Bambu. Pedro Henrique não pode jogar a Copa do Brasil, enfim. Situação a ser resolvida pelo comandante técnico da equipe rubro-negra, que já vira a chave, muda o foco e passa a pensar no Galo Mineiro. Próximo desafio, compromisso, jogando sábado na Arena, buscando mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes vai ter tempo, digo isso porque pós-Galo Mineiro, o Atlético encara o São Paulo. São 2 partidas importantes, onde o Atlético precisa somar pontos e o Thiago Nunes pode fazer observações, até nesse sistema defensivo da equipe rubro-negra. Toda a equipe ontem não foi bem, mas é claro, o treinador tem esta indefinição, este péssimo problema para resolver. Como é que vai atuar diante da equipe do Grêmio, precisando fazer 2 gols, tirar a diferença e tendo ainda sistema defensivo considerado reserva. Enfim, assunto para os nossos comentaristas. O Atlético segue a sua preparação, visando o compromisso contra o Galo. Na sequência tem o São Paulo, antes do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio, que vai acontecer só no dia 4 na Arena. Informações do Clube Atlético Paranaense, aqui no Placar Transamérica. Valeu, obrigado, nosso Eduardo Destre, apresentador, nosso repórter, trazendo todas as informações, as notícias do Atlético Paranaense. Já já o Edgar vai falar, vai comentar a respeito deste jogo, mas até para dar um pouco mais de subsídios, né? O que o Edgar vai falar, nós vamos já trazer a entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes. Muitos questionamentos, né, a respeito da formação que o Thiago colocou em campo, né? Muitos questionamentos com a presença do Lúcio Gonzalez, mas vamos acompanhar aí a entrevista coletiva do Thiago Nunes após a derrota lá em Porto Alegre. Veja aí. Sobre a opção do Lúcio, o Lúcio é um jogador multicampeão, um cara que é um dos, né, mas o principal capitão da nossa equipe, jogador acostumado a grandes jogos, acostumado a disputa de semifinais, finais, conquista de títulos. Um atleta que em momentos importantes da história do Atlético, né, sempre atuou de maneira qualificada. Teve um papel importante aí nesse ano, né, em vitórias exponenciais que a gente teve, principalmente contra o Boca, num 3-0, uma formação muito parecida. Uma grande partida que a gente fez com o Boca também no Modelo na primeira fase, ele também fazendo essa função. Sobre não ter atuado bem, é uma opinião que eu respeito da sua parte, mas discordo. Eu acho que ele dentro do propósito que a gente imaginou para ele na equipe, ele conseguiu, dentro das suas limitações, né, junto com toda a equipe, fazer o que era possível nesse momento. A gente teve muita dificuldade
de conseguir neutralizar as ações do Grêmio. O Grêmio é uma equipe que, se você não encurta muito a marcação e se você não vence os duelos individuais, ela vai te machucar, ela vai criar situações de gol. Tem muita mobilidade, muito movimento no espaço de meio campo, então a presença dele também era para tentar encurtar o espaço, principalmente do trio de meio do Grêmio, né, que era o Matheus, o Jean e o próprio Maicon. Em alguns momentos a gente conseguiu ter sucesso, outros a gente, né, teve mais dificuldade. A gente perdeu muitos duelos individuais durante o jogo de hoje. Do Marco, né, você bem falou, o Marco é um atleta que depende muito da chegada da bola, depende muito do jogo, né, de aproximação dele, depende muito dos cruzamentos para a área, depende muito de você ter um jogo pelo meio campo onde ele faça um movimento nas costas dos zagueiros para receber. Quando você é ineficiente nesse setor, acaba tendo, né, ele também um pouco fora do jogo. Então a opção da saída dele também passa, na verdade, né, para ter um jogador, já que a bola não estava chegando com tanta qualidade, um jogador que desse mais movimento, mais movimentação, né, e mudasse um pouco da característica do jogador de mais profundidade nosso. A gente, né, de maneira geral, teve algumas finalizações, poucas finalizações de perigo ao gol do Grêmio. Tivemos 2 chances de gol, uma bola na trave no Marcelo e uma situação com o Rony de cabeça agora no final. Então, de maneira geral, ficamos devendo no que diz respeito, né, a muitos erros técnicos, perda de duelos, e quando você erra muito, né, num jogo tão decisivo com uma equipe tão qualificada como é o Grêmio, você acaba sofrendo. E sofremos os 2-0 aí merecido. Tá aí então a entrevista coletiva do técnico Thiago Nunes, né, falando depois do jogo a respeito desta derrota, né, do Atlético lá em Porto Alegre. A gente observou aí, Edgar, o boletim, né, do Eduardo Dessi, claro, a gente assistiu o jogo, né, e depois a entrevista do técnico Thiago Nunes. Realmente, eu acho que ontem o Atlético, assim, teve algumas falhas. Acho que a escalação inicial do Thiago Nunes também foi uma falha, né, em colocar o Lúcio. Discutimos aqui até ontem no programa. Estamos aí na tela os lances, né? Discutimos ontem aqui o lance do primeiro gol. Falha do Léo Pereira. O Léo não acompanhou essa bola. Mas ontem nós falávamos sobre isso aqui no programa, até com o professor Silas, aqui nós discutimos essa questão. Se entraria o Nazário ou o Nicão. E ele entra com o Lúcio. Uma surpresa pra gente. Justamente porque todo mundo, eu inclusive acompanhava o programa, acompanhei a reprise do programa ontem, vocês falavam sobre isso. A presença do Lúcio foi uma grande surpresa para todo mundo, né? E eu acho que assim, foi uma surpresa e demonstrou a ineficiência, né? Porque eu não sei qual foi a intenção dele em colocar o Lúcio. Ele falou ali que o Lúcio é um jogador que participou de grandes finais, é um jogador que tem um histórico com grandes campeonatos, mas assim, acho que os últimos grandes jogos do Lúcio que fez a diferença foi o ano passado, na final da Sul-Americana. Esse ano, ele comentou a respeito do jogo do Boca, mas eu acho que o jogo do Boca, que nós ganhamos aqui de 3-0, acho que não representa, assim, o grande futebol, né? O Atlético entrou contra o Boca, fez uma boa partida, com velocidade, né? Com jogadores trabalhando, tocando a bola. São jogos diferentes, a escalação era outra também naquele momento, né? A posição do Lúcio não era a mesma que foi nessa partida. Então, acho que assim, o Lúcio não tem condição, faz tempo que eu não vejo um bom jogo do Lúcio, não é assim, e questionar o jogador, mas faz tempo que eu não vejo uma boa partida do Lúcio, desde que ele ficou fora um período, não retornou bem, não voltou bem. O Atlético insiste, né, e aí eu digo, o Thiago Nunes insiste em Márcio Azevedo e Jonathan, né? Márcio Azevedo foi mal de novo, né? Tem sido mal, né, frequentemente. E a gente vê aí, a gente está mostrando aí os melhores lances, né, da partida. O Grêmio atacou muito ontem o time do Atlético, né? O Grêmio é um time veloz, né? O Grêmio tem velocidade, né? Ele tem o Cebolinha, ele tem time ali que vai para cima, né? Olha as entradas, eles levam perigo, cada lance está apresentando um perigo real na área do Atlético. Enquanto o Atlético não levou perigo algum. O Atlético ontem jogou, eu acho que a única bola com perigo mesmo, que foi a do Marcelo, que foi aquela bola que deu na trave, né? E em relação ao Márcio Azevedo e o Jonathan, eu não entendo, né? Nós temos aí o rapaz, o Kelvin, foi revelação do Paranaense na lateral direita, né? Jogou muito menino de 18 anos, né? Onde é que está? Nem no banco não estava ontem. Na lateral esquerda tem... Né? Na lateral esquerda o Vitinho jogou o Paranaense inteiro. Tem o Abner. Aí ele pega e coloca o Vitinho faltando
2 minutos para acabar o jogo, escala o Vitinho para entrar em campo, com 2 minutos, o que o menino vai fazer? Pois é. E tem o Abner Vinícius, tem o Adriano. Tem, né? Pois é, eu acho que assim, tá faltando coragem de mexer no time, fazer uma mudança efetiva, buscar um resultado diferente, eu acho que é isso. Né? Acho que o Atlético, o Thiago está na hora de pegar e chamar a responsabilidade. Né? Acho que o Thiago tem feito um belíssimo trabalho no Atlético, levou o Atlético aonde está. Hoje eu acho que o Atlético esse ano tem sido um dos grandes destaques aí dos clubes brasileiros, mas eu acho que chegou o momento de fazer uma mudança. Você vê agora para o segundo jogo, nós vamos ter o Bambu na zaga, né? É um menino que jogou bem no Paranaense, mas também está fora de jogo há quanto tempo, né? Pois é, então é complicado, né? O torcedor do Atlético, qualquer torcedor do Atlético que a gente converse hoje, fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão da entrada do Lúcio, principalmente como alguns jogadores que vinham, sabe, sendo assim, pilares do time do Atlético, hoje estão jogando mal. O Bruno Guimarães ontem não foi bem, mas isso não se fala. Tem jogado bem há muito tempo, só ontem que ele não foi muito bem. O Léo Pereira voltou a falhar, você já falou a respeito das duas laterais, né? Das duas laterais que estão mal, né? E tem um detalhe, o Rony, que é aquele jogador de velocidade, que dribla, que vai para cima, que é a válvula de escape do time do Atlético, ontem o Rony não teve nem chance de jogar, né? Mas eu acho que falta alguém para chegar, né? Você vê que o jogador vai sozinho. Não adianta botar o Rony para correr e ele vai chegar lá na frente e vai botar a bola em quem? Pois é. Né? Eu acho que essa é a diferença do Atlético. Eu acho que o Atlético precisa entender o que está acontecendo. Assim como o Lúcio. Não adianta deixar o Marco Ruben lá dentro da área se a bola não chega no Marco Ruben. E o Thiago acabou de demonstrar que ele já percebeu essa falha. Né? E quanto tempo ele vai demorar para resolver isso? Para colocar um jogador que leve a bola e entregue a bola no Marco Ruben? Né? Talvez chegou o momento de fazer essas mudanças necessárias. E o Nicão também, como entrou mal no jogo, o Nicão, né? Entrou mal, né? Mas é que eu acho que assim também, entrou mal, mas também naquela ansiedade de poder resolver. Né? Eu acho que por ter pego o banco ali no início, talvez tenha entrado assim naquela questão de vou resolver o jogo, vou tomar essa posição, vou fazer a diferença. Eu acho que isso também, essa ansiedade, às vezes é prejudicial para o jogador, né?